Irmãos, vamos continuar a nossa série de exposições no Evangelho que escreveu Lucas. O título da série é Convicções. E hoje nós vamos falar sobre a família de Jesus. Nós vamos discorrer dos versículos 19 ao 21 do capítulo 8. Amém? Então, Lucas 8, 19 a 21. Amém? Ficar mais à vontade, né? Correr pelo púlpito. Amém. Tá ligado? Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Evidentemente, irmãos, têm percebido que muitas cadeiras vazias, porque muitos dos nossos irmãos estão em viagem. Então, peço aos irmãos que orem pelos seus irmãozinhos que estão na estrada, para que eles vão bem, voltem bem. Amém? E o Senhor os guarde e os proteja, segundo a sua misericórdia. Oremos. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. E diante dessa verdade que é a Tua palavra, eu peço, Senhor, que segundo a Tua misericórdia, use o Teu servo para a glória do Teu nome. Que o Senhor seja engrandecido em tudo, em nome de Jesus. Amém. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amém? Pode se assentar. Estava comentando com o pastor Rony que os parágrafos que eu estou pegando são um pouco menores. Aí subentende-se que vai ser um sermão pequeno, uma vez que o parágrafo é menor. E aí, quando a gente começa a estudar o texto e a palavra do Senhor, fica enorme. Ele fala: onde tem tanto assunto num texto tão pequeno? Mas a palavra de Deus é extraordinária. É como aquele homem em busca de uma pedra preciosa. Ele vai cavando, 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 e quanto mais ele aprofunda, mais riquezas ele encontra. E assim é a palavra do Senhor. Então, não adianta o tamanho do parágrafo, pastor Rony. A palavra do Senhor, ela é intensa. E quanto mais nós aprofundamos, mais nós bebemos e comemos dessa palavra maravilhosa. Nós estamos numa época, irmãos, em que todas as famílias estão se reunindo para as festas de Natal, de Ano Novo. Ainda que nós cristãos sejamos um pouco chatos nessas festas, né? Porque nós chegamos lá e falamos assim: não, esse negócio de beber e comer não é certo. Nós temos que celebrar o nascimento de Jesus. Mas é uma chatice boa, porque nós temos que lembrar as pessoas de que muito mais do que dar e receber presentes, muito mais do que comer e beber, é tempo de celebrarmos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda que ele não tenha nascido no dia 25 de dezembro, segundo a maioria dos estudiosos. Mas o certo é que nesses últimos dias do ano de 2022, as pessoas vão se reunir em família, e isso é uma bênção. É uma bênção reunir em família. Mas nós sabemos que essa reunião, ela é marcada por alguns episódios ao longo da nossa história. Não sei a história de vida dos irmãos, mas digo por mim que houve momentos em que essas reuniões foram maravilhosas. E houve momentos em que elas foram frustrantes, decepcionantes e, por não dizer, terríveis.
E nós somos marcados na nossa família, de alguma forma, por esses grandes eventos que são comemorativos. E tanto no aspecto positivo, como no aspecto negativo. Por causa dos excessos, por causa da natureza humana mesma, decair em pecado, acontece as situações decepcionantes nas reuniões familiares. O texto de hoje fala que Jesus recebe a visita de seus familiares. E por causa da grande multidão que cercava Jesus, eles não conseguiam se aproximar de Jesus. Então, o que eles fazem? Eles pedem que alguém avise a Jesus que eles estão lá e que eles gostariam de ser recebidos por Jesus. E Jesus, aproveitando essa situação, e é uma coisa fantástica que nós devemos aprender com Jesus. Ele aproveitava cada situação que acontecia e de maneira elegante, né? Porque nós às vezes somos deselegantes. Nós aproveitamos as situações para dizer para as pessoas, viu? Te falei, tá vendo? Ou, não te disse? Não era dessa maneira? Não, Jesus elegantemente usava as situações e as circunstâncias para trazer princípios poderosos e maravilhosos. E dessa vez não foi diferente. Diante dessa situação, diante dessa questão envolvendo ali Jesus e a sua família e as pessoas em volta, ele trouxe uma grande lição. E essa é a grande ênfase do nosso texto de hoje. Nós vamos tentar ver o que aconteceu e, a partir desses acontecimentos, tirar lições para a nossa vida. Basicamente, a exposição bíblica é sempre assim. Você vê o texto, analisa o texto, expõe o texto, os acontecimentos históricos, culturais do texto, e depois você aplica esse texto ao seu contexto, e é assim que funciona uma pregação expositiva. Não vou entrar em detalhes, está aí o mestre, pastor Rony, para dar esses detalhes melhores para vocês. Amém. Então vamos lá. Jesus teve mãe e irmãos. Nos versículos 19 a 20, diz que os familiares diretos de Jesus queriam falar com ele e não podiam aproximar-se por causa da grande multidão. E aí, então, eles mandaram dar um recado para Jesus para chamá-lo. E aí a questão, meus irmãos, que não há nenhum problema quanto a isso. Não há nenhum problema Maria e os irmãos de Jesus irem até onde ele estava e quererem falar com ele. Normal. Talvez ele estava há muito tempo longe de casa. Evidentemente que ele já era um homem, 33 anos, um homem, ou melhor, 30 anos, um homem já formado, mas os familiares queriam falar com ele. E não há nenhum problema quanto a isso, em os familiares procurarem Jesus, ainda que seja o Messias. Mas o que nós percebemos é que a intenção dos familiares, apesar de ser uma intenção boa, os familiares de Jesus, pelos textos que nós temos, eles não compreendiam, ou eles talvez não entendiam, ou eles talvez desconsideravam a missão e o propósito de Jesus. Isso é uma possibilidade clara nos textos. A pergunta que fazemos é: será que os familiares de Jesus entendiam claramente o propósito de Deus para a vida de Jesus, a missão de Jesus? Será que eles entendiam que Jesus tinha como prioridade cumprir e fazer a vontade do seu Pai, de Deus? E aí nós vemos dois aspectos interessantes aqui. O primeiro, uma pergunta: por que eles não seguiam Jesus? Ainda que Maria não pudesse seguir por uma série de motivos, uma vez que ela era uma dona de casa, tinha seus afazeres, tinha suas obrigações e talvez não tinha tempo para deixar tudo e seguir o seu filho.
Mas e os irmãos de Jesus? Por que eles não seguiam Jesus? Tudo indica que os familiares de Jesus não simpatizavam com a maneira como ele agia, não concordavam com o método que Jesus usava. Marcos vai dizer isso em Marcos 3, 20 a 21. Vamos ver Marcos 3, 20 a 21. Diz assim o texto, Marcos 3, 20 a 21. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Está vendo? Os parentes de Jesus queriam prender ele. Tipo assim, vamos colocar uma algema nele, vamos prender ele, porque ele está fora de si, ele está doido. Os parentes de Jesus, ao ver a multidão e a maneira como ele pregava, e o jeito como ele falava, com autoridade, com intrepidez, desafiando as autoridades ali, queriam prendê-lo. João vai dizer algo impressionante. Nos versículos 1 a 9 do capítulo 7 de João, João 7, 1 a 9, diz assim, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele e os seus irmãos e lhe disseram, deixe este lugar e vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifeste ao mundo. Eles querendo adiantar o processo. No versículo 5 vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim, João diz, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. E aí eu me pergunto, como assim? Eles sabiam que Jesus nasceu de maneira gloriosa e maravilhosa. A sombra do Espírito Santo veio sobre Maria, e ela ficou grávida e ela deu à luz a Jesus. Eles conviveram e viveram com Jesus. Como assim eles não criam nele? Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus essas coisas e continuou na Galileia. E aí nós vemos o seguinte, um aspecto interessante. Os irmãos de Jesus não criam nele e ele não estava disposto a seguir os desejos e a vontade dos seus familiares. A prioridade dele era obedecer ao Pai. Eles dá a entender que eles queriam condicionar a obra de Jesus baseando nas próprias convicções e opiniões deles. Mas Jesus agiria de acordo com a vontade de Deus, o Pai. O segundo aspecto que nós vemos aqui é que talvez eles quisessem um tratamento diferenciado por parte de Jesus. Uma vez que eram familiares diretos de Jesus, meios irmãos de Jesus, eles poderiam talvez esperar um tratamento diferenciado. Mas Jesus não estava condicionado aos desejos e às vontades deles, e nem de nenhum homem. Jesus não teve esse comportamento, meus irmãos, porque ele desprezava os seus familiares.
ele agiu dessa maneira porque ele estava seguindo algo que estava além dos seus familiares. Ele seguia à risca a vontade de seu pai, a vontade de Deus. E agora, depois dessas duas opções de possibilidades da atitude dos irmãos em relação a Jesus, nós vamos ver um aspecto teológico dentro desse texto. Há uma grande discussão entre católicos, romanos e protestantes sobre o fato de Jesus ter tido irmãos. Para nós, protestantes, os irmãos de Jesus citados aqui no texto são irmãos legítimos por parte de mãe. Nós entendemos que após o nascimento de Jesus, e depois dele ser desmamado, José e Maria tiveram uma vida conjugal normal, como qualquer casal casado. Então, nessa relação conjugal, eles tiveram vários filhos e filhas também. E esses citados aqui são realmente meios irmãos de Jesus, filhos de Maria com José. E nós temos alguns textos que vão reafirmar isso. Por exemplo, Mateus 3, 55 a 56. Vamos a Mateus 5, 55, 13, 55 a 56. As pessoas ali à volta, que conheciam José, que conheciam Maria, que conheciam Jesus, elas perguntaram assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Então, Mateus está aí, dizendo de maneira bem clara, que esses garotos aqui, Tiago, José, Simão e Judas, eram irmãos de Jesus. E ele também tinha irmãs. Em Atos 1,14, isso depois que Jesus havia ressuscitado e ser assunto ao céu, diz o texto que todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, os irmãos de Jesus finalmente se converteram e agora estavam reunidos com a igreja. No primeiro texto de Mateus, o que nós percebemos é que Mateus vai descrever de maneira distinta quem são os irmãos e irmãs de Jesus. No segundo texto, escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, ele vai fazer uma distinção entre a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus e os outros seguidores. Então, se ele faz essa distinção, é porque ele está deixando bem claro que esses nomes citados e que essas pessoas citadas distintamente são irmãos de Jesus. Então, nós podemos afirmar com tranquilidade que Maria teve outros filhos com José, e os nomes citados no texto referem-se aos meios irmãos de Jesus. Porém, em relação a Maria, ao fato dela ter sido a mãe de Jesus, não há nenhuma divergência entre nós e os católicos romanos. Ambos cremos que Maria é a mãe de Jesus. E aí existe algo que eu espero depois compartilhar lá no grupo com vocês, que é o credo de Calcedônia. No século V, no ano 451, e eu não vou ler ele todo aqui, mas eu vou compartilhar com vocês depois. Eu quero ler somente a parte que se refere a Maria. E diz assim: gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação,
gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. Nessa época, a Igreja Católica Romana era uma só. Então, os cristãos estavam reunidos numa mesma igreja, sem nenhuma divisão. E esse credo foi desenvolvido por uma série de estudiosos, bispos, líderes da igreja, e eles desenvolveram esse credo calcedônio. E é um dos mais, vamos dizer assim, mais esclarecedores em relação à nossa convicção de fé na pessoa de Jesus Cristo. E olhem quem ele diz, que Jesus foi gerado da Virgem Maria, chamada de Mãe de Deus, Theotokos. Theotokos é uma palavra grega que significa portadora de Deus, ou aquela que dá a luz a Deus. E nós cremos que Jesus, o Filho de Deus, veio na sua humanidade, nascido de Maria, pelo poder do Espírito Santo. Os católicos romanos têm um problema em relação a nós e eles. Eles acreditam, entre outras coisas, que não vou citar aqui, mas o que eu vou citar aqui, eles acreditam que Maria permaneceu virgem perpetuamente. E nisso, nós divergimos deles. Porque nós dizemos anteriormente que Jesus, ao ser desmamado, Maria teve relações com seu marido e teve filhos com ele. Então, bem claro para os irmãos que Maria, mãe de Jesus, após dar à luz a Jesus, teve uma vida conjugal normal com seu marido José, teve filhos com ele, e esses filhos, ainda que no primeiro momento não creram em Jesus, depois se converteram. Percebemos alguns aspectos importantes aqui, para fazermos uma pequena aplicação desse primeiro momento. Nós percebemos que a família é importante, que nós devemos amar os nossos familiares e que nós devemos considerá-los. Como cristãos, é nosso dever pregar o Evangelho para todos os nossos familiares. Como cristãos, é nosso dever dar testemunho desse Evangelho. Viver como cristão, na prática. Não ser aquele sujeito que vai nos eventos familiares, nas festas de família, e xinga todo mundo, critica todo mundo, ofende todo mundo, mas tem um comportamento incorreto. É bom com as palavras e péssimo com o comportamento. E aí, nas famílias, o que funciona de maneira efetiva é o seu testemunho. As suas palavras são importantes, mas o seu testemunho é fundamental. Como cristão, meus irmãos e irmãs e crianças, nós temos que honrar e respeitar os nossos pais. É nosso dever. É a maneira de testemunharmos. Os pais cristãos, eles têm o dever de instruir e ensinar os filhos no caminho da verdade. É um dever, é uma obrigação dos pais cristãos. E esta atitude de ensinamento, ela deve ser feita através da pregação e do ensino da palavra e através do seu testemunho e através do seu comportamento. Como nós vimos no nosso texto hoje, haverá momentos em que teremos que tomar uma decisão firme de obedecer a Deus e não aos homens, de obedecer a Deus e não aos nossos familiares. Isso inclui pai, mãe, irmãos, tios, tias, enfim, toda a família. O que nós percebemos em Jesus é que ele honrou e respeitou seus familiares. Ele respeitosamente priorizou a vontade de Deus.
que nós aprendamos com Jesus, que nós tenhamos a classe e a delicadeza de respeitosamente, presta atenção, respeitosamente contrariar a nossa família, se for necessário. Contrariar a nossa família quando eles se oporem aos desígnios de Deus para a nossa vida, aos desígnios do Evangelho para as nossas vidas. Ainda, e é duro dizer isso, que isso custe muito caro para nós. Ainda que isso traga muita dor, muita tristeza e muito sofrimento. Podemos dizer, como Pedro e os apóstolos, em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Percebem, meus irmãos, que Jesus não desprezou sua família. Em nenhum momento nós percebemos isso no texto. Ele só não deixou que os seus familiares impedissem ele de fazer a vontade do Pai. E a atitude firme de Jesus, e a convicção firme de Jesus, mais tarde, o que aconteceu? Produziu fruto, pois seus irmãos se converteram. E aí nós temos um caso de alguns irmãos de Jesus que, além de se converterem, se transformaram em grandes homens, como Judas, que escreveu a carta de Judas. Ainda que seja um capítulo, mas que capítulo maravilhoso. Certa vez, eu e o pastor Rony desenvolvemos uma série de exposições na carta de Judas. E foi uma bênção. Então, Judas, irmão de Jesus, foi muito importante. Tiago, além de escrever uma carta, ele era um dos líderes da igreja em Jerusalém. Em Atos 15, versículo 13, vai dizer isso. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Isso é o concílio de Jerusalém ali, todos reunidos, e Tiago está entre os líderes. Alguns estudiosos dizem que Tiago era pastor da igreja em Jerusalém. Vemos que Tiago, tomando a palavra, recebeu a atenção de todos. Mas em Gálatas nós vamos perceber que ele era um líder respeitado, não somente por Paulo, mas também por todos os apóstolos. Em Gálatas 2, versículo 9, diz assim: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, citado primeiro aí por Paulo, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé. E me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios o que eles para a circuncisão. Não há detalhes no Novo Testamento sobre os demais irmãos e irmãs de Jesus, mas o certo é que em Atos nós vimos que eles estavam reunidos ali. E o que nós aprendemos com isso? Nós precisamos ser destemidos, convictos e firmes em dar testemunho da verdade. Os nossos familiares precisam ver que dentro de nós há uma convicção, uma certeza absoluta da nossa fé em Cristo. E isso precisa ser caracterizado por um testemunho genuíno, por palavras e por comportamento. E nesses dias que antecedem as festas de fim de ano, a oportunidade está dada aos irmãos para testemunharem, testificarem diante dos seus familiares.
Eu espero que os irmãos possam falar do Evangelho aos seus familiares neste momento de festa, e não num velório. Recentemente, tive que falar aos meus familiares no velório. E a palavra foi uma palavra triste, mas foi uma palavra necessária. Então aproveite esses momentos de alegria para falar do amor de Deus aos seus familiares, para viver de maneira distinta como um cristão genuíno. Próximo passo, versículo 21. Quem é a família de Jesus? Jesus diz algo que num primeiro momento parece indelicado. Mas sabemos que ele não depreciava sua família. Ele diz: quem são meu pai? Ou melhor, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que ouvem o Evangelho e o praticam. Em seu comentário desse texto, o comentarista bíblico Leon Morris, ele vai dizer algo que eu achei interessante compartilhar com os irmãos. Abre aspas. Na alegação subtendida da família de que Jesus devia estar disponível a ela, há talvez um indício de possessividade. Eles achavam que Jesus era só deles. A nossa família às vezes tem essa mania, né, de achar que a gente é só deles. Mas a gente é do Senhor e somos do mundo, no bom sentido, claro. Jesus, porém, torna claro que agora está dedicado à obra do ministério. Bom, talvez, quando eu era criança, vocês usufruíam da minha presença e usufruíam de mim, mas agora eu estou totalmente dedicado ao ministério do Pai. Sua mãe e seus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A referência a ouvir, que está ausente em Mateus e Marcos, surge de modo apropriado, depois da parábola do semeador. Porque é interessante que, semana passada, o pastor Rony nos trouxe aqui, de maneira bem clara, a exposição da parábola do semeador. É interessante que a parábola do semeador, Jesus vai aludir essa situação à parábola. Uma vez que, para perseverar e para desenvolver, precisa não somente ouvir, mas precisa reter o Evangelho, como foi ensinado na parábola. A ênfase, no entanto, é dada à prática. Aqueles que estão perto de Jesus são aqueles que levam a sério seu dever diante de Deus. Não se quer dizer com isto que os laços da família não têm importância ou que podem ser desconsiderados. Jesus não está repudiando sua família. Pensou na sua mãe até mesmo quando estava lá na cruz, não é verdade? Em João 19, 26, 27. O que ele quer dizer, então, é que o nosso dever diante de Deus deve tomar a precedência sobre todas as demais coisas. E aí, fecho aspas. Concordo plenamente com essa colocação de Leon Morris. E isso só vem a confirmar o que falamos anteriormente, que Jesus não desprezava a sua família, no entanto, ele priorizava a vontade do Pai. Os verdadeiros membros da família de Jesus são quem? São aqueles que seguem. São aqueles que estão comprometidos com a vontade de Deus. Aqueles que efetivamente fazem parte da família de Jesus, o que eles devem fazer? Eles devem seguir o seu exemplo. Jesus, como filho de Deus, vivia e praticava a vontade do Pai. Então, quer ser irmão de Jesus? Faça o que ele faz. O irmão tem que parecer com seu irmão. Se alguém quer fazer parte da família de Deus, deve se alinhar ao exemplo de Cristo.
Olha o que diz o texto de Mateus 10, 34 a 39. Nesse texto nós veremos que fazer parte da família de Jesus não é nada fácil. Eu me lembro de uma composição que fiz para louvar o Senhor, que diz o seguinte: caminhar com Cristo não é fácil, é difícil. E realmente não é fácil. É muito difícil. E nós vamos ver por quê. Mateus 10, 34 a 39. Liga o ventilador, fazendo favor, gente. Amém. Diz assim o texto: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Esse é o seu irmão que está falando. Seu irmão está dizendo aqui, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Você faz parte dessa família. Pois eu vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. O contexto desse texto, e vocês vão ter a oportunidade de ver com mais calma em casa, mostra que Jesus está falando das perseguições que virão em decorrência da fé que eles têm no Evangelho. Em decorrência ao fato deles terem aceitado ser membros, ou melhor, serem recebidos por Cristo e escolhidos por Deus para serem membros da família. Ele diz que eles seriam lançados como ovelhas no meio de lobos. Imagine, meus irmãos, uma ovelha no meio de lobos. Muito bom para os lobos e terrível para as ovelhas. Então, fazer parte da família de Jesus, se tornar um membro da família de Jesus, é uma situação de extrema dificuldade e luta, mas que também exige dedicação extrema, entrega total, comprometimento total e disposição de negar tudo por amor a Deus. A princípio, falando isso, parece ser algo fácil de fazer, porque vocês estão num ambiente de culto, tudo é maravilhoso, Deus está presente, mas lá fora, no dia a dia, na reunião de família, no dia a dia com a esposa, com o esposo, não é fácil. Não é fácil negar a você um prazer para cumprir uma missão que Deus te deu. É preciso tentar conciliar a vida no dia a dia para não deixar de priorizar aquilo que é mais importante. Um membro da família de Jesus deve ser um ouvinte da palavra. Uma pessoa que deseja ouvir os ensinos do Evangelho, da palavra de Deus. Uma pessoa que tem desejo de ler e estudar a palavra de Deus. Mas um membro da família de Jesus também é fundamental que ele seja uma pessoa que pratica, que vive o Evangelho. E isso, meus irmãos, exige comprometimento total com o reino de Deus. Não é fácil, meus irmãos. É trabalhoso. Eu vou citar aqui uma série de versículos que vão fundamentar isso que eu estou falando. Não estou falando isso da minha cabeça, não estou inventando isso aqui para que os irmãos busquem intensamente, se dediquem de maneira total, integral ao Senhor. Não, a palavra de Deus recomenda isso, os evangelhos ensinam isso. Por exemplo, Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Jesus diz assim, ó:
Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Um cidadão da família de Deus, um irmão de Jesus Cristo, ele tem como prioridade fazer a vontade de Deus. Em Lucas 11, 28, diz assim: ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Muito felizes são os homens que ouvem e guardam a palavra. O que é guardar? Não é você trancar no seu coração ou pegar a sua Bíblia e trancá-la no criado mudo, ou sei lá, em algum lugar, num baú da sua casa. Guardar é você ouvir aquela palavra e procurar aplicá-la na sua vida, guardá-la no seu coração para aplicá-la, não deixar que ela entre por um ouvido e saia pelo outro. Ela precisa ser retida, ela precisa ser acolhida e ela precisa ser praticada. E Tiago 1, 22 a 25, ele vai dizer um texto clássico que todos nós conhecemos, que ele diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não é simplesmente ouvir a sua palavra e aí é como contemplar o rosto no espelho e depois esquece de como era. É como vir à escola dominical, ouvir os ensinamentos do Evangelho, ir para casa e não meditar sobre isso, e não estudar sobre isso. E aí esquece tudo. Se você não meditar na palavra e não procurar entender, você não conseguirá praticar. Não conseguimos praticar o que não aprendemos. Em 1 de João 3, versículo 7, João diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Portanto, meus irmãos, aquele que quer ser membro da família de Deus, que quer ser irmão de Jesus, precisa ser alguém que ouve e pratica a palavra de Deus. E como membros da família de Deus, nós devemos ser ouvintes e praticantes. Vejamos algumas aplicações em cima disso que nós desenvolvemos aqui. Você, meu irmão e minha irmã, você quer ser chamado de membro da família de Jesus Cristo? Você quer ser chamado de membro da família de Deus? Quando estava fazendo discipulado, nós aprendemos uma frase, que eu não me esqueço dela. Qual o grande propósito de Deus para a nossa vida? O grande propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. O propósito é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Eu concordo com essa frase. Concordo com essa oração. Você quer ser membro da família de Jesus Cristo? Então você precisa saber que para ser membro desta família é necessário uma entrega total a Deus e a sua vontade. É necessário negar a nós mesmos. E muitas vezes, por negarmos a nós mesmos, nós seremos rejeitados pela nossa própria família aqui na terra.
E em muitos momentos nós estaremos cercados de lobos. Pessoas que querem nos destruir, porque nos odeiam, porque nós somos contra aqueles conceitos e princípios errados deste mundo. Ser membro da família de Jesus Cristo pode significar também que nós seremos perseguidos por causa da verdade. E pode ser que em algum momento alguém diga para você algum conceito de alguma ideologia, de algum pensamento, de alguma filosofia, e você se opõe a isso e não concorde com isso. E isso vai fazer com que as pessoas te odeiem, te persigam e te rejeitem. Mas preste atenção, meu irmão. Não existe nada mais precioso neste mundo do que ser filho de Deus. E mais do que isso, de ser um co-herdeiro com Cristo das bênçãos celestiais. Eu vou citar alguns textos que testificam dessas afirmações. Eu sei que são inúmeros e não haverá tempo para listá-los todos aqui, mas vou citar alguns. Por exemplo, a graça de Deus nos foi dada em Cristo. Isso aconteceu quando? Antes da fundação do mundo. E isso está totalmente fora da nossa própria iniciativa. Olha que bênção maravilhosa ser membro da família de Deus. A graça de Deus foi dada a você, por meio de Cristo, antes da fundação do mundo. E não dependeu de você, dependeu do amor de Deus e da escolha que Ele fez. Em 2 Timóteo 1,9, vai reafirmar, vai confirmar isso que eu disse aqui. Diz assim o texto: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O Senhor te escolheu para ser membro da família dele. E isso não foi pelos seus méritos, não porque ele te achou bonitinho. E não porque ele falou, eu vou salvar aquele camarada porque ele é um cara gente boa, porque ele é correto. Não, por causa do amor dele. Você foi alvo do amor de Deus. E ele estendeu a graça dele para você antes da fundação do mundo. Outra coisa maravilhosa. A graça do Pai é livremente nos concedida em Cristo, a quem Deus ama. Deus ama a Cristo. Por causa do amor que Ele tem por seu Filho, Ele nos concedeu a sua graça. Efésios 1,6, Paulo vai dizer, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, Jesus o amado. Para louvor da glória de Deus, para a glória de Deus, Ele nos concedeu a sua graça, porque Ele amou o seu Filho. E nós somos irmãos dele, que bênção. Nós nascemos de novo em Cristo, meus irmãos. Outra bênção, como membros da família de Deus. Efésios 2,10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós devemos parecer com Cristo. E uma vez que parecemos com Cristo, nós somos chamados de antemão para andarmos na vida de santidade e obediência. As obras de Cristo precisam, ainda que por causa da nossa limitação, precisam transparecer e aparecer nas nossas vidas.
uma vez que somos membros dessa família. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Segundo aos Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Como membro da família de Cristo, esqueça o seu passado, já passou. Faça como Paulo, esqueça das coisas que para trás ficaram e siga para o alvo. Você agora é nova criatura. A maldição, seja lá o que for que inventem por aí, que você tem, que você sofra, não tem mais poder sobre a sua vida, porque você é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo, porque você é um membro da família de Deus. Todos os crentes, mais uma coisa interessante, todos os crentes são selados em Cristo com o Espírito Santo no primeiro momento da fé salvadora. Efésios 1:13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você, como membro da família de Deus, você está selado. Outro aspecto, como membro da família de Deus, aquele que é membro da família do Senhor, ele morre no Senhor. 1 Tessalonicenses 4:14-16. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Outra bênção como membro da família de Deus: em Cristo nós seremos ressuscitados. 1 aos Coríntios 15:22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E por último, em Cristo nós obtivemos uma herança. Efésios 1:11, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós somos herdeiros com Cristo, porque nós somos filhos de Deus. Romanos 8:17 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Em breve nós estaremos no lar celestial, com o nosso Pai e com o nosso irmão, Jesus Cristo, e com toda a família de Deus. E nesse dia, meus irmãos, que nos reuniremos, irmãos de todas as nações, de todas as raças, de todas as eras ao longo da história, se reunirão nas bodas do Cordeiro e finalmente reinarão eternamente com o nosso Rei e irmão Jesus Cristo. Que bênção maravilhosa ser membro da família de Deus. Eu sei que agora está difícil, eu sei que agora é luta. Eu sei que quanto mais você renuncia ao mundo, e quanto mais você nega a si mesmo, e quanto mais você luta para viver uma vida de santidade, mais difícil as coisas ficam. Calma, tenha paciência, permaneça com fé, esperança e amor. Chegará um momento em que você não precisará mais de fé e nem de esperança. E aí será só amor, na glória de Deus. Eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que nós temos uma família por meio da nossa linhagem genealógica.
e nós devemos amá-los. Talvez nós iremos contrariar alguns por causa da nossa fé. Mas todo o nosso testemunho e a nossa conduta cristã não serão em vão. Há muitos escolhidos do Senhor na nossa família ainda. Aproveite essas reuniões em família para viver e falar do amor de Deus. Aqui na igreja, como membros da família de Cristo, nós devemos viver em comunhão e nos amarmos mutuamente. A família, ela é importante e tem o seu valor. Mas nós cristãos temos o maravilhoso privilégio de fazermos parte da família de Cristo pela graça mediante a fé. Seja, meu irmão, sempre agradecido a Deus por essa bênção extraordinária. Amém? Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela palavra do Senhor, pelas tuas misericórdias. E pedimos que nos ajude a sermos praticantes da palavra de Deus, a testemunharmos, e que o nome do Senhor seja sempre glorificado por meio do testemunho de cada cristão. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.